Salmo 90, o verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Escrito por Moisés, mais de 1400 anos antes de Cristo, é considerado geralmente a mais antiga das composições do Inário de Israel. O entendimento do seu contexto histórico enriquece nosso apreço da mensagem deste salmo. Depois de 80 anos de preparação prática, em diversas experiências, Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, os descendentes privilegiados de Abraão, da sua escravidão no Egito. O primeiro dos 5 livros atribuídos a Moisés servia para educar a nação sobre suas raízes nessa linhagem e seu lugar nas grandes promessas dadas aos patriarcas. Com certeza, essas lições históricas ocuparam um espaço importante no ensinamento que Moisés deu aos israelitas no deserto, depois de saírem do Egito. O Pentateuco frisa a sublimidade do eterno Criador, em contraste com a fragilidade dos homens depois do pecado do primeiro casal. Deus é eterno, mas o homem é mortal. Os hebreus, porém, demoraram para crer nesse Deus onipotente e eterno, apesar de todos os sinais que presenciaram no Egito na sua saída da escravidão. Foram rápidos para questionar a bondade, o poder de Deus e do libertador que ele escolheu. Reclamaram sobre perigos no caminho, falta de água, gosto da comida, e Deus respondeu a cada uma dessas reclamações, fornecendo aquilo que era necessário e ao mesmo tempo reprovando a falta de fé do povo. Ele lhes deu uma lei especial, organizou a religião exclusiva da nação e encaminhou os israelitas para a terra prometida. Terra que ele prometera a Abraão 400 anos antes. Aquela geração, porém, não entrou na terra. 10 homens covardes convenceram o povo que a terra seria inconquistável. E Deus sentenciou a geração incrédula a peregrinar no deserto. Não teriam um lugar permanente para morar, e a sobrevivência dos seus filhos dependeria ainda da sua fé no Senhor. Foi nesse contexto que Moisés compôs o Salmo 90, quando o povo andava no deserto, sem lugar próprio. Moisés olhou para cima e disse: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nos versos seguintes, ele focaliza a diferença entre a eternidade de Deus e a existência transitória do homem, condenado por causa do pecado contra o Criador. Ele diz: pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Para Deus, 1000 anos passam como algumas horas, mas para o homem, a vida dura em média apenas 70 ou 80 anos. Por isso, o homem deve reconhecer sua própria fragilidade. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Como gastamos o tempo das nossas vidas? Vamos tomar, por exemplo, uma pessoa de 70 anos. Em uma média aproximadamente, ou em uma média aproximada, essa pessoa passa 3 anos conversando, 3 anos lendo, 3 anos de leitura, 4 anos em condução, em meios de transporte, 5 anos ela passa desses 70 anos em refeições, ela passa 7 anos em lazer e recreações, ela passa 8 anos em estudos, 20 anos, e eu estou contando ininterruptamente, claro, 20 anos em serviços, em trabalhos, e ela passa 20 anos dormindo. E o que é interessante é que se esta pessoa de 70 anos for um cristão, como é a grande maioria de nós, e investisse seu tempo da seguinte maneira:
que nós falamos aqui, ela gasta, vamos pensar, 2 horas todos os domingos, sem faltar nenhum durante 70 anos em um culto. Ela daria ao Senhor do seu tempo, em 70 anos, apenas 9 meses. Se você frequentar todos os cultos de uma igreja, durante todos os domingos, durante 70 anos, 2 horas por domingo, você vai ter dado ao Senhor apenas 9 meses da sua vida. Se você orar 5 minutos por dia, durante 70 anos, você daria ao Senhor apenas 6 meses da sua vida. Para que possamos alcançar um coração sábio, devemos investir o tempo da nossa vida em oração, pois isso nos leva a uma comunhão íntima com o nosso Deus e, consequentemente, acrescenta sabedoria. Devemos aprender a ser gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós, pois a gratidão alegra o nosso coração e alegra o coração de Deus. Há uma canção de 1897 que diz: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Ninguém nasce sábio, crescemos em sabedoria com o passar do tempo. Por isso, não podemos desperdiçá-lo, pois ele é precioso. Todas as manhãs devemos clamar assim como Moisés fez: ensina-nos a contar os nossos dias. Deus te abençoe, em nome de Jesus.